Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live da Jornada Estudante Virtuoso. É com grande alegria que eu encerro essa que foi a trilogia da Jornada Estudante Virtuoso com um tema maravilhoso, um tema que eu tenho certeza que falará muito também com você, assim como falou comigo. O tema da nossa live de hoje é o intelectual é um consagrado, uma frase extraída desta obra que tem sido para nós um roteiro durante essa jornada, a obra A Vida Intelectual do Padre Sertilanges, uma obra escrita em 1920, mas que nos últimos anos veio à tona novamente, despertando a nossa intelectualidade adormecida por tantas situações, tanta educação defasada que nós tivemos. Você na sua formação, eu, cada um de nós dentro das nossas circunstâncias. Nós falávamos isso ontem, aquela frase de José Ortega y Gasset: eu sou eu e as minhas circunstâncias, se eu não as salvo, não salvo a mim mesmo, né? Eu preciso olhar para as minhas circunstâncias, para a minha realidade, para as minhas dificuldades. E dentro dessas dificuldades hoje, que fazem parte da nossa circunstância, me perguntar: eu tenho este chamado à vida de estudos, seja por motivos profissionais, seja por gosto, porque você sempre gostou de estudar. Se você se sente chamado, se você se sente esse despertar intelectual na sua vida, nós precisamos corresponder a esse chamado. E essa live é para nos ensinar alguns passos, principalmente a partir de grandes mestres de vida interior, mas também de vida intelectual, que ao longo da história da Igreja, que ao longo da história da civilização ocidental trouxeram para nós ensinamentos salutares, para que nós tenhamos condições aí de dar passos neste que é um caminho ascético, que é uma subida, portanto é um caminho exigente, difícil, mas todos nós somos capazes, porque Deus não nos chama a uma missão que Ele não nos capacita antes para cumpri-la. Então nós somos capazes, com muito esforço e com o auxílio da graça, de correspondermos a esta vocação. Quero já saudar aqui aqueles que estão já participando: a Maria Souza, a Elitera, sejam muito bem-vindos. O meu irmão querido Diogo Fantinati está aqui conosco, Maria Luísa, minha mãe, minha esposa amada, Pedro Carvalho, meu irmão, está aqui também. Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a nossa terceira live da Jornada Estudante Virtuoso. E você que não acompanhou ainda as duas primeiras, elas estão gravadas. Se você está chegando há pouco, né, e não acompanhou ainda as primeiras, convido você, assim que possível, a acompanhar, porque é uma trajetória que nós estamos fazendo aqui e a fazer parte também do nosso canal no Telegram, ali onde nós fizemos uma pré-jornada, fizemos durante 7 dias uma preparação para este momento. Ontem, na segunda jornada, eu revelei uma surpresa a todos que participaram. Eu apresentei no grupo do Telegram ali um e-book escrito com diligência, escrito com muito carinho, para todos aqueles que participam desta comunidade fraterna que é o meu canal no Telegram, onde nós estamos ali todos os dias trazendo reflexões, trazendo também exercícios de vida intelectual, de vida de virtudes, porque o tempo todo a nossa temática é trabalhada com os estudos, mas também com a busca das virtudes, porque nós não queremos aqui conhecer apenas por conhecer, para que nosso ego fique inflado, para que nós possamos dar opinião, emitir aqui argumentos nas redes sociais. Não, nós queremos corresponder a um chamado, corresponder a uma vocação de modo santo, assim como o Padre Sertilanges vai dizer que o intelectual é um consagrado. Então nós precisamos consagrar a nossa vida para o estudo. Consagrar é tornar a nossa vida sagrada, é estar o tempo todo ali
se relacionando com o sagrado, com esta verdade. Nós somos chamados a servi-la. Então eu quero trazer já uma primeira reflexão aqui de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, onde ele vai dizer: se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti, para mim, estudar é uma obrigação grave. Se nós somos chamados a servir a Deus, e quando eu falo aqui servir a Deus, é dentro da sua profissão. Talvez você fale: poxa vida, mas eu não sou um religioso, Elton. Eu sou um leigo, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe, eu sou dona de casa. Dentro das suas circunstâncias, como nós falávamos ontem, nós podemos e devemos ser servidores desta verdade. Através do nosso estudo, das nossas leituras, chegar à contemplação dessa verdade e servi-la. Se nós temos esse chamado a servir a verdade com a nossa inteligência, com o uso do nosso intelecto, para nós estudar é uma obrigação grave. Nós somos obrigados a dedicar um tempo da nossa vida. E talvez você seja aquela pessoa que fala: poxa, Elton, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria, mas eu não tenho tempo. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, o que te falta não é o tempo. O que nos falta é ordem. É a virtude da ordem, que vai nos ensinar a colocar prioridade no nosso tempo, a ordenar a nossa vida de modo que nós possamos consagrar um horário para as nossas leituras. Consagrar ao menos meia hora do nosso dia. E ao longo de um mês, nós iremos perceber que esta meia hora consagrada, distante da tecnologia, meia hora em que nós lemos, meditamos e buscamos contemplar a verdade naquilo que nós lemos. Esta meia hora ao longo de um mês, de 2 meses, de 6 meses, fará diferença, surtirá um efeito muito maior do que talvez um curso que você vá fazer de pós-graduação, de maneira dispersa, sem a ordem devida. Nós precisamos consagrar. Padre Sertilanges, ele disse que o intelectual precisa de ao menos 2 horas por dia. Aos poucos nós vamos aumentando essa meia hora, até chegar a 1 hora, 2 horas. E ao longo de 1 ano a nossa vida terá sido transformada por essa busca do estudo, essa busca concomitante do estudo e de uma vida interior, e de uma vida de virtudes, buscando a ordem, buscando fazer com diligência. A palavra diligência vem de diligere, que é aquele que ama, fazer com amor, não apenas despachar o trabalho. Sabe aquela pessoa que trabalha, mas sem a virtude da laboriosidade, sem consagrar o seu trabalho, trabalha por obrigação de ofício, mas não faz com amor. Então aqui não produz os frutos necessários. O próprio São José Maria Escrivá, ele vai nos ensinar que nós precisamos ser úteis e deixar rastros. Ele diz: ser útil, deixa rastro. Qual é o legado que nós temos deixado? Será que é um legado de reclamação, de insatisfação, de frustração com a nossa profissão, com a escolha que nós fizemos nos nossos estudos? Nós podemos e devemos mudar este quadro. Podemos mudar essa realidade a partir de uma busca que se dá hoje na sua vida, que pode se dar agora, se você se decidir. O próprio Padre Sertilanges, ele continua dizendo: a vida intelectual se define pelo trabalho voltado aos estudos. Não apenas ao fato de estudar, como eu dizia, mas de organizar a própria vida, de ter como meta existencial ser um estudante, ser um contemplador. Olha que interessante. O que é isso? Em meio a essa correria, esse ativismo do homem pós-moderno, nós deixamos de contemplar a beleza das coisas. Deixamos de ler, por exemplo, o livro da natureza. Deixamos de ler o semblante daqueles que nós mais amamos. Eu estou falando aqui apenas de livros que contêm aqui escritos, que contêm belas histórias. Estou falando também da leitura contemplativa da vida. Nós precisamos ser pessoas capazes de olhar para o nosso interior.
de ter aquele momento de concentração. Por que que o homem moderno não tem capacidade de foco? O nosso tempo de atenção tem sido cada vez mais reduzido. Já percebeu isso? Que você começa a ler um livro, daqui a pouco você já se dispersa, já quer ler outro livro. Nós chamamos isso de curiositas, a curiosidade. Nós estamos num tempo de fast food, um tempo em que o homem é imediatista, não tem paciência, não tem a virtude da paciência de ler um romance do começo ao fim. Não tem a virtude da perseverança de começar uma leitura e concluir essa leitura. Não entende que um livro é composto de uma temática central e cada capítulo é uma temática dentro de uma temática central. Então nós precisamos ao menos terminar o capítulo que nós iniciamos. Do contrário, a nossa leitura não terá o efeito que ela poderia produzir em nós. Para isso nós precisamos da virtude da ordem. Ordenar o nosso tempo. São José Maria Escrivá vai falar isso de maneira muito mais bela. Ele diz: virtude sem ordem, estranha virtude. Não há como nós termos uma vida de estudos, uma vida dedicada ao intelecto, sem uma vida dedicada à busca das virtudes. Vai dizer também São José Maria Escrivá: aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não seja. Se nós somos chamados à sabedoria, entenda a palavra sabedoria, que não apenas é uma pessoa que tem aí uma inteligência acima da média. Talvez você não seja um erudito, assim como eu não sou. Talvez você não seja uma pessoa que tem aí o conhecimento de 3, 4 idiomas, seja uma pessoa que conheça várias ciências. Nós chamamos de eruditos, né? Pessoas que têm um vasto conhecimento. Talvez você não seja essa pessoa, mas nós somos chamados a sermos intelectuais e consagrarmos o nosso intelecto, a nossa memória e principalmente a nossa vontade, essas 3 faculdades da nossa alma, para que nós potencializemos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa missão como pais, como você como esposo, como provedor da sua casa. Nós podemos e devemos agir com sabedoria. E a etimologia da palavra sabedoria é maravilhosa. Vai muito além apenas do conhecimento. Pelo conhecimento, sabedoria vem de saborear, de experimentar. Nós somos chamados a experimentar através do nosso conhecimento a verdade que quer se revelar a nós. O Padre Sertilhães, ele continua dizendo algo maravilhoso. Ele vai dizer que a vocação intelectual é a decisão de alguém que quer reservar para si mesmo o contentamento do desenvolvimento do espírito, ou seja, das virtudes. Alguém que toma essa decisão, primeiro porque quer ser santo, olha para si e fala: poxa vida, se eu sou chamado a amar a Deus através dos meus estudos, eu, por exemplo, que tenho como ofício dar aulas, eu sou professor há 12 anos de literatura, é o meu ofício, assim como o seu ofício talvez seja, eu estou vendo aqui que o meu cunhado está aqui, meu cunhado querido está me acompanhando, seja trabalhar na área da saúde. Ele é farmacêutico, por exemplo, a minha esposa é fonoaudióloga, você talvez seja um enfermeiro que me acompanha, ou você seja aquela mãe de casa, diligente, prestativa, atenta às necessidades mais corriqueiras, mais ordinárias do lar. Ali nós também somos chamados de maneira extraordinária a viver este ordinário do nosso dia a dia, a termos consciência de que a nossa vida de estudos, ela também reserva para nós o desenvolvimento do nosso espírito. O padre continua dizendo: a vocação não se trata de apenas ler livros. Isso eu acho maravilhoso. Ler livros espaçadamente. Você lê um livro hoje, daqui a um mês você lê mais um trechinho, depois, o ano que vem, daqui a 2, 3 meses, ou daqui a um ano você vai ler mais um trechinho. Não. E nem de modo superficial, mas de penetração contínua, de método. Nós precisamos de método. Nós precisamos sair do estudo raso, superficial, de sermos meros
emissores de opinião. Sabe aquela pessoa que conhece uma coisinha aqui, outra ali, para, diante de uma roda de amigos ou nas redes sociais, dar o seu parecer, emitir a sua opinião? Nós somos chamados à profundidade, a contemplar a verdade daquilo que nós estudamos. Já cumprimento aqui meu irmão querido Fernando, que está conosco também. A Larissa aqui conosco também, sejam todos muito bem-vindos. São José Maria Escrivá, ele continua dizendo: para um apóstolo moderno, 1 hora de estudos equivale a 1 hora de oração. Se você abre o seu livro, busca com retidão, busca com honestidade, a verdade ali contida. Por isso nós precisamos saber o que ler também. E eu falarei disso. Nós precisamos ali de um bom ordenamento de leituras. E a partir disso, nós nos debruçamos diante de uma obra, como quem se debruça diante do altar. Nós precisamos fazer o apóstolo moderno, aquele que faz do seu estudo o seu momento também de oração. Nós precisamos fazer do nosso trabalho o ora et labora dos beneditinos. Tem uma história que eu gosto muito, onde 2 santos doutores da igreja, que eram contemporâneos, Santo Tomás de Aquino e um outro santo franciscano, me fugiu o nome agora, eles eram amigos e se visitavam. E um deles, vendo a homilia do outro, falou: nossa, quanta riqueza de conhecimento, quanta sabedoria. E ao final, vai lá e pergunta. São Boaventura, me recordei. São Boaventura e Santo Tomás de Aquino vai lá e pergunta: Tomás, me mostra qual é a tua biblioteca, meu irmão. Qual é a tua biblioteca, que eu quero também beber desta biblioteca tão rica? E Tomás de Aquino falou: claro que eu te mostro, meu irmão. E os dois vão até a cela de Tomás. Ele abre ali a porta e tem Jesus crucificado na parede. Ele diz: eis a minha biblioteca. E diante da biblioteca de Tomás de Aquino, São Boaventura olha para ele, dá um sorriso e fala assim: nossa, a sua biblioteca é igualzinha à minha. Estão percebendo isso? O quanto nós precisamos buscar. Você que está aqui, você que fez essa escolha de acompanhar essa jornada do estudante virtuoso, você já entendeu que o caminho do estudo é um caminho que nós precisamos trilhar junto com a busca das virtudes intelectuais, bem como das virtudes morais. À medida que nós convertemos a nossa vida, a nossa maneira mesquinha de pensar, egoísta, que nós paramos de olhar para o nosso próprio umbigo, paramos de murmurar tanto, que nós saímos da centralidade de nós mesmos, do vitimismo, nós seremos capazes de galgar o patamar da vida intelectual que Deus nos chama como um apostolado, para que você possa servir melhor a sua casa, servir melhor a sua comunidade, servir melhor através do seu ofício, da sua profissão, toda a sociedade. Padre Sertilanges, ele vai dizer: para trilhar a vida intelectual, tem de se tomar uma resolução séria. Nós estamos falando aqui de uma vida de estudos séria. É preciso investimento, treino, tenacidade, ser um escravo da verdade. Nós precisamos servir a verdade. Essa verdade com um V maiúsculo, essa verdade que tem um nome, que tem um rosto, essa verdade que era ali a biblioteca de Tomás de Aquino, que era a biblioteca ali de São Boaventura, de tantos intelectuais da história da igreja, do próprio Padre Sertilanges, São José Moscati, outro São José aqui, que foi médico. Olha que belo esse testemunho. Um médico, um santo que foi médico, ele vai dizer: ama a verdade, mostra-te como és. Eu falava ontem do autoconhecimento. Nós precisamos saber quem nós somos, através do estudo do nosso temperamento, através dos bons livros, através daquilo que eu vou apresentar para vocês ao final dessa live. Nós precisamos do autoconhecimento. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos conhecendo mais a Deus. São João Paulo II, ele fala isso na Gaudium et Spes. Ele vai dizer que Cristo revela o homem ao próprio homem, para que o homem seja salvo.
o próprio Logos encarnado, a verdade eterna do Pai, a sabedoria encarnada vai nos mostrar quem nós somos de fato. Talvez você esteja me acompanhando e seja um mero desconhecido para si mesmo. Isso precisa parar, nós precisamos saber das nossas debilidades, das nossas fraquezas, o porquê da nossa preguiça na vida de estudos. E quando eu falo em preguiça, meu amigo, eu não estou falando apenas de uma pessoa deitada na rede tomando água de coco gelada, não. Estou falando da preguiça ativa. A preguiça ativa é aquela pessoa que vai colocando afazeres, coloca apostolados, coloca muita coisa na sua agenda, mas não dá conta de realizar nenhuma, porque faz com desordem. Não faz com virtude aquilo que faz, por melhor que sejam as intenções, se não for virtuoso, não transforma a nossa vida. Aquilo que nós lemos, se nós não colocarmos virtude na nossa vida de estudos, vai ser apenas para inflar o nosso ego. Ele continua, São José Moscati, dizendo: ama a verdade, mostra-te como és, sem disfarces, sem fingimentos, sem que parecer intelectual. Sabe aquela pessoa que vai colocando aí: nossa, a partir de hoje eu vou até comprar um óculos aqui. Não estou dizendo que é ruim você usar óculos, não, se você precisa. Foi no oftalmo, maravilha. Mas estou falando aqui de aparência. A pessoa viver apenas de enfeites intelectuais. E se a verdade te custa perseguição, aceita. E se te acarretar tormentos, suporta. E se te causa a verdade, e se por causa da verdade tivesses que sacrificar a ti e a sua vida, sê forte no sacrifício. São José Moscati, santo e médico da nossa igreja. Olha que extraordinário isso. Gustavo Borne, meu irmão querido, já está aqui conosco também. Seja bem-vindo. Eu continuo dizendo aqui mais uma frase de São José. Maria Escrivá vai dizer: se frequenta os sacramentos. Eu sei que tem gente aqui que é pessoa piedosa, pessoa que reza. Eu sei. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, assim como eu estou dizendo para mim, não como quem aponta uma lupa para o outro. Não, estou dizendo para você como quem olha para um espelho. Tanto é que eu não consigo ver o seu rosto, eu vejo a minha própria imagem aqui. Então estou dizendo para mim em primeiro lugar: frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto e não estudas? Não me digas que és bom, és apenas bonzinho. Nós queremos ser bons de fato ou queremos ser apenas bonzinhos? Nós queremos ter vida intelectual ou queremos ser inteligentinhos? Pessoas que sabem dar opinião sobre as coisas. Não, nós somos chamados à transcendência, somos chamados a ir além de nós mesmos para o outro, para melhor servir a verdade, para melhor servirmos aquela a quem livremente queremos ser escravos, que é a verdade, a beleza e a bondade. O Padre Sertilanges, ele vai dizer: a vida intelectual está inscrita em nossos instintos, em nossa capacidade, em nosso impulso interior, controlado pela razão. Aqui eu não estou falando, por exemplo, daquilo que o Aloysio de Azevedo vai falar nos seus romances, O Cortiço, onde o homem, por exemplo, é um animal instintivo. Aquela visão totalmente reducionista do ser humano, em que o homem é um animal guiado, impulsionado ali pelo sexo, pela preguiça, pela vontade de posses terrenas, de se dar bem na vida. Não, eu estou falando de pessoas aqui que querem transcender, que querem galgar a sua vocação, buscando o céu, buscando a santidade. Na Novo Milênio, em Neunte, o Papa João Paulo II, ele vai dizer isso, que nós precisamos buscar a alta medida da santidade. Nós precisamos, eu quero aprofundar isso ainda. Nós estamos no mês das vocações. Se você parou aqui, se você caiu nesta live, Deus quer falar com você, te chamando a atenção. Por que você não estuda? Por que você ainda não se debruçou sobre as verdades? Para que nós possamos ter condições até mesmo de defender a nossa igreja de maneira apologética, para que nós tenhamos condições de defender melhor a nossa família diante de tantas ideologias. Se nós não estudarmos, seremos facilmente enganados, ludibriados por qualquer vento de mentira. Nós precisamos desta firmeza.
que somente a verdade pode nos dar. Continua o Padre Sertilanges: nossa vocação é guiada pela alegria de sua realização. Nós teremos uma alegria. As leituras, por mais que sejam leituras exigentes, a vida de estudos não é para fracos, é para pessoas que correspondem a esse chamado e contam com o auxílio da graça. Buscam, através das virtudes, principalmente da virtude da fortaleza. Agora falando de maneira prática, buscando ali a perseverança. Terminar um romance, terminar um livro grosso, difícil, não é fácil, requer humildade. A humildade, ela destrava o nosso intelecto. Se nós continuarmos tão arrogantes diante de um estudo que se propõe, proposto para nós, de uma verdade que deseja se revelar a nós, nós não teremos condições de contemplá-la, porque o orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça são obstáculos e nós precisamos, através da vida de estudos, junto com a vida de virtude, superar cada um deles. Voltando aqui para Novo Milênio Neunte, vai dizer, na verdade, colocar toda essa programação, tudo aquilo que eu estou falando aqui de maneira prática sobre a santidade é uma opção carregada de consequências. Significa exprimir a convicção de que se o batismo é um verdadeiro ingresso na santidade de Deus, você foi batizado, meu irmão, meu amigo, minha amiga que me acompanha, você recebeu aí a virtude infusa da fé, da esperança, da caridade, através da inserção em Cristo, da inabitação divina pelo Espírito Santo. Seria um contrassenso contentar-se com uma vida medíocre. Olha que sério isso. Pautada por uma ética minimalista e uma religiosidade superficial. O estudante virtuoso, ele não pode ter uma ética minimalista pautada por uma religiosidade superficial. Nós precisamos buscar a Deus como homens de verdade, homens maduros, sem ser aquela criança birrenta, aquela pessoa imatura. Nós precisamos sair da mediocridade, precisamos dar passos. Cumprimento aqui a Nakaya, que está nos acompanhando. É isso, né? A Nakayama, isso, Nakayama Adriana. Grupo de oração São João Paulo II. Beijo no coração de vocês. Ele continua, São João Paulo II, dizendo: queres receber o batismo? É como se fosse feita essa pergunta para o catecúmeno, né? Diante ali do sacramento sendo derramado. Significa ao mesmo tempo pedir-lhe: queres fazer-te santo? A criança não tem condições ali de entender isso, mas os pais, os padrinhos, eu e minha esposa que somos padrinhos de algumas crianças, graças a Deus, é muito sério isso. Diante do sacramento do batismo, é como se o padre dissesse ali para cada um de nós, para cada uma daquelas crianças, ou do adulto que está sendo batizado: queres tornar-te santo? São José Maria Escrivá continua dizendo, agora São José Maria Escrivá diz: cultura, cultura. Está certo que ninguém nos vença em ambicioná-la e possuí-la. Nós, cristãos, somos aqueles que mais precisamos desejar a cultura, mais precisamos buscar a cultura, seja ela nas artes, nas mais diversas expressões artísticas. Eu sou professor de literatura, eu preciso me debruçar sobre as obras de alta literatura. As obras que transcendem, que são atemporais, que fazem o ser humano melhor. Por exemplo, a pessoa que é da área de artes, ela precisa se debruçar um matemático, uma pessoa na área da saúde, que tem como profissão ser enfermeiro, médico, seja qual for a sua área, na área jurídica, nós precisamos buscar cultura. Cultura, vai dizer São José Maria Escrivá, que ninguém nos vença em ambicioná-la. Mas a cultura é meio e não fim. Olha que maravilhoso isso. Ele vai dizer que a cultura é um meio. A cultura vai nos servir nessa peregrinação terrestre, para que nós possamos
contemplar a verdade, a beleza e a bondade e ensinar as pessoas a fazer o mesmo. Ela não é a finalidade é a santidade de vida. A finalidade é chegarmos ao céu. A finalidade é nos fazermos, com a graça de Deus, com a vida de estudos, correspondendo a este chamado, consagrando o nosso estudo. A finalidade é a configuração a Cristo, é a santidade. Estuda com empenho. Se tens de ser sal e luz, necessitas de ciência, de idoneidade. Ou julgas que por seres preguiçoso e comodista, hás de receber ciência infusa. São José Maria Escrivá, ele é engraçado, ele dá umas pauladas tão fortes que ele chega a ser engraçado. Ele vai dizer de maneira irônica aqui, ele falou assim: você está achando que você vai receber a ciência infusa, que Deus vai te dar a graça de saber aquilo que você não sabe, se você não abrir os livros, se você não se dedicar, se você não gastar tempo. E tempo, meus amigos, não é dinheiro, time is money, não. Tempo é a glória de Deus. Nós precisamos dedicar tempo aos nossos filhos, tempo à nossa esposa, ao seu esposo, tempo ao nosso apostolado, mas tudo com ordem, com diligência, com amor, buscando as virtudes, porque o tempo que nós temos aqui nós não sabemos, mas esse tempo é a glória de Deus a ser manifestada através da nossa vida, através das nossas profissões, através do nosso estudo. Nós precisamos nos dedicar, não vai ser uma graça infusa. É dedicação, é exercício, é esforço. Agora, eu encerro aqui partindo para a reta final da nossa live, da nossa última live da Jornada Estudante Virtuoso. Eu já quero falar para vocês de algo que eu reservei para este momento, para falar para você. Eu quero que você me ajude, que outras pessoas saibam disso também. Eu preparei durante meses algo que eu venho cultivando e preparando durante anos. Mas na prática, nos últimos meses, eu me dediquei a preparar para vocês um curso. Um curso de 7 aulas. Por que 7 aulas, Elton? Poderia ser 6, poderiam ser 8 aulas. 7 porque eu quis trazer o significado desta completude. Não que o curso vai fazer com que nós tenhamos já esse conhecimento infuso. Não, de forma alguma. São José Maria Escrivá já veio nos ensinar que isso não existe. Mas o curso é para nos impelir, para nos ajudar a dar estes passos de maneira prática. Então eu convidei alguns intelectuais católicos, professores sérios, de uma honestidade intelectual muito admirável, e eu também me dediquei muito com diligência a entregar a vocês num curso de 7 aulas, passo a passo, de como nós podemos sair, destravar a nossa inteligência, de como nós podemos potencializar a nossa memória, de como nós podemos, por exemplo, educar a nossa vontade para sairmos dessa preguiça. Eu sei que você quer estudar mais e melhor, mas talvez você não consiga. Talvez você sinta sono, talvez você não saiba nem descansar. Sabe quando é aquele dia que você tem para descansar, mas a gente não sabe descansar direito? A gente dorme errado, se alimenta mal, não cuida do nosso físico direito. Tudo isso vai acarretando em leituras dispersas, em redução da nossa capacidade de memória. Pessoas que querem reter conteúdos, talvez para passar numa prova, num concurso público, mas não conseguem. Então, este curso, chamado Estudante Virtuoso, ele vem trazer essa proposta. Não mágica, muito menos de graça infusa. Quem sou eu? Nem Deus faz isso conosco, porque Deus ele quer contar também com o nosso esforço. Mas eu quero apresentar a vocês um roteiro prático. Prático de modo que qualquer um de nós seja capaz de colocar ali no dia a dia, de maneira a organizar o nosso tempo, a nossa vida, as nossas leituras, o nosso estudo, para que nós tenhamos condições de dar passos. Lembrando que todo esse estudo está sempre paralelo à busca das virtudes, para que nós tenhamos
noção e consciência de que a nossa finalidade é a configuração a Cristo, é a santidade. Então de nada vai valer aqui você falar, poxa vida, eu vou fazer o curso do professor Elton para aprender um monte de coisa legal e não, para saber mais do que os outros, não. É para saber para os outros. É para um apostolado, para servir melhor aos outros. É para que nós possamos nos configurar ainda mais ao próprio Cristo, para que nós saiamos desse curso melhores do que nós iremos entrar, buscando as virtudes, não apenas como uma técnica, instrumentalizando a virtude, falando, nossa, eu vou aprender o conceito dessa virtude, eu vou instrumentalizá-la. Não, a virtude ela precisa fazer parte da nossa vida de modo que nós nem falemos dela. O ideal, aqui talvez a palavra ideal não seja a melhor, mas seria belo se nós não precisássemos falar das virtudes, mas que a nossa vida falasse tão ou muito mais eloquente do que as nossas palavras sobre as virtudes. Que as pessoas ao olharem para nós, falam, puxa vida, olha como é paciente, olha como é humilde, olha como é ordenado a vida deste professor. Nós precisamos buscar isso, mas nós precisamos dar os primeiros passos. Eu quero apresentar para vocês de modo a nos introduzir à vida intelectual um curso chamado Estudante Virtuoso, que nós, durante essa semana, amanhã, horário oficial de Brasília, às 20 horas, você que entrar no Telegram, no meu canal do Telegram, nessa comunidade fraterna, que nós estamos ali, eu acho que com mais de 50 pessoas, já graças a Deus, nas últimas semanas, pessoas que começaram a entender que é importante a vida de estudos, concomitante, buscando ao mesmo tempo a vida de virtudes, pessoas que já estão lá partilhando o quanto as leituras, principalmente desses livros que eu tenho apresentado no canal do Telegram, têm transformado as suas vidas, têm virado substrato. As pessoas olhando para a vida delas estão percebendo diferença, estão percebendo que as virtudes já estão sendo enxertadas ali naquelas lacunas que a nossa falta, as faltas, os nossos pecados, que a nossa desordem, que tudo aquilo que eu já falei durante a live, e também todas as nossas falhas na nossa educação. Quantos de nós tivemos aí uma educação cheia de lacunas? E agora, através da autoeducação, através da possibilidade que a tecnologia nos dá, nós temos como preencher essas lacunas através de um curso como esse, que eu não estou dizendo aqui que é o melhor curso, mas é um curso que vai te ajudar. É um curso que pode e deve te impulsionar a dar passos. E a partir desses passos, você vai conseguir caminhar. Nós conseguiremos trilhar este caminho. Não me coloco aqui como mestre, meus amigos, mas eu me coloco como um companheiro, como um amigo de jornada, de viagem. E juntos nós podemos e devemos chegar a contemplar esta beleza. Eu estava falando, por exemplo, com alguns alunos essa semana a respeito de algumas obras. Eu estou vendo que meu amigo Stefano está aqui, um talentosíssimo ilustrador, está acompanhando aqui a nossa live. E esse aluno ele me falava algo que me chamou a atenção. Ele dizia, professor, mas a beleza é relativa. A beleza está nos olhos de quem vê, não é isso que nós aprendemos com o Pequeno Príncipe? Esse relativismo todo, o meu curso quer tirar da nossa mente. A beleza não é relativa, a beleza é a verdade e a bondade. A beleza só é bela se tiver verdade naquela beleza. A beleza só é bela se tiver bondade naquela beleza. Isso que eu quero que os meus alunos percebam, isso que eu quero que o meu filho perceba. Porque quando ele faz alguma coisa errada hoje, ele está com 3 anos, ele mesmo fala, nossa, fiz algo feio, né, papai? Por que ele relaciona a feiura, o grotesco, com uma atitude ruim? Porque ele já entendeu, não com a razão, de modo que Santo Tomás de Aquino nos explica. Não, mas ele já entendeu, está gravado, inscrito na alma dele,
que quando ele faz algo que não é bom, algo que não é verdadeiro, é algo feio. E este curso, através da busca das virtudes, quer nos ensinar a contemplar a beleza das obras de arte, a beleza da literatura, a beleza da sua vida. Você que há muito tempo já não consegue olhar para si mesmo e ver o quanto você é belo, porque foi feita a imagem e semelhança do bem, da verdade eterna e da beleza sem igual. O próprio Santo Agostinho vai dizer isso no livro As Confissões. Tarde eu vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Então eu quero que vocês espalhem essa boa nova. É esse o favor que eu vos peço. Espalhem essa notícia, entrem no meu canal, no Telegram, e amanhã eu quero apresentar para vocês. Amanhã eu vou deixar gravado um vídeo lá explicando com detalhes, com riqueza de detalhes, um vídeo curto, mas que vai explicar para vocês como adquirir este curso Estudante Virtuoso e através desse curso dar passos. Eu quero agradecer você que esteve comigo durante essa jornada, você que fez a preparação para essa jornada com exercícios lá no canal do Telegram. Foi uma alegria ter você que já está lendo no e-book A Maturidade a Cada Passo, que eu já postei lá no canal, e está fazendo os exercícios. Muito obrigado pela sua companhia. Foi essa interação que eu estou tendo com muitas pessoas, graças a Deus, que deu todo o sentido a esse apostolado. Eu já me despeço de vocês dizendo, por favor, espalhem essa notícia no canal do Telegram do Professor Elton, lá no link da bio. Amanhã eu deixarei o carrinho aberto e postarei ali um vídeo explicando a respeito deste curso maravilhoso que eu tenho certeza que pode contribuir muito com a sua vida de estudos. Forte abraço e até a nossa próxima live, com a graça de Deus.